Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nossa investigação nesse local é bem dolorido o que aconteceu aqui, né? Infelizmente, gente, o que aconteceu aqui foi um filho que fez a mãe sofrer. Ela só tinha um filho, né? Era uma família, né? O esposo dela, ela e o filho. E eles trabalhavam aqui, ela cuidava da horta, o marido cuidava da roça e ela tinha uma horta que ela também vendia verduras, né? E o filho dela ajudava o marido na roça. Então, era uma família uma família feliz, né? Com dificuldades, com tudo, mas era uma família unida. Só que o que aconteceu aqui acabou desunindo a família. Um perdeu, né? Perdeu um da família e o filho e a mãe ficou desunido. Por quê? Ela um dia chegou, ela estava na horta, né? E o marido dela tinha chegado da roça e o filho tinha ido, pegou a bicicleta e foi para o campo. À tardezinha tinha costume de jogar bola com os amigos. Ele saía da roça, pegava a bicicleta, já ia para o campo jogar bola até escurecer. E aí ele tinha saído e ela entrou dentro, ela foi para a horta, né? Terminar de fazer umas coisas que ela estava fazendo na horta, de aguar a horta. E ela deixou o marido tomando banho. Quando ela entrou em casa, ela encontrou o marido dela, que é o que ela relatou, encontrou o marido dela com a porta do banheiro aberto, né? E o marido dela no chão, com a cabeça, parece que ele bateu a cabeça no chão e abriu, sabe? Assim, lavou o banheiro de vermelho. E aí ela ficou em desespero, grudou nele, né? E pedia para ele o que tinha acontecido, mas ele já estava sem vida, devido à queda, que é o que ela relatou. E o filho chegou bem no momento que ela estava gritando com ele. Ela falava para ele não deixar ela, né? Então ela começou a gritar: para com isso, para com isso, para com isso, porque ela ficou desesperada. O filho, e ela balançava ele assim, batia aqui no peito dele, porque ela queria que ele voltasse. Só que o filho, quando chegou, entendeu que foi a mãe que fez aquilo com o pai dele. Eles brigavam muito, assim, mas era briga de marido e mulher mesmo, assim, porque não concordava com isso, eu não concordava com aquilo, né? Mas nada, assim, de coisa muito, né, grave. É o que ela relatou também. Mas naquela hora ela batia bastante no peito dele para ver se ele voltava a respirar. E ela gritando com ele ali para ele voltar, o filho chegou e falou que foi a mãe que fez isso. A mãe tinha feito isso com o pai dele. E saiu gritando, né, que a mãe estava o pai dele. E vieram todo mundo correndo e quando chegou, ela falou que ele havia caído dentro do banheiro e provavelmente conforme ele bateu a cabeça, ele ficou todo em sangue, sabe? Todo ali dentro, vermelho. E ela estava tentando reanimar ele. E ele falou que não, que quando ele chegou, ela estava batendo, sabe assim, ó, no peito dele e gritando com ele, que foi ela que fez isso. E ela falava que não, chorando pro filho, não fui eu, não fui eu. E ele insistindo que foi ela, né? E aí, quando chamaram as autoridades, o filho falou isso, que pegou a mãe no fraga fazendo isso com o pai. E ela desesperadamente falou que não, e ela não pôde nem ver, né, o sepultamento do marido, porque eles levaram ela para a cadeia e ela foi presa. E o filho dizendo que foi ela, e ela ficou presa. Ficou presa alguns anos, eu não sei quanto tempo, né? E quando ela retornou, que ela, pelo bom comportamento, por tudo, né? Então eles
Ela pegou e saiu da cadeia, e quando ela chegou em casa, ela já estava magra, magra, de tanto que ela sofreu dentro da cadeia. Ela não era mais aquela mulher que ela era totalmente diferente. E ela não tinha para onde ir, a não ser voltar para casa, né? E ele não conseguiu vender e fazer nada também, porque o pai havia falecido, mas a mãe não. Então ele tomou conta, ele tinha se casado, e ao entrar dentro da casa, ela falou para o filho que a casa ainda era dela. E aí ele disse que sim, era dela, né? Ela tinha pagado pelo que ela fez. E ela olhou para ele e falou assim: não fui eu que fiz isso. O seu pai caiu. O seu pai caiu e se machucou e acabou acontecendo isso. Eu não fiz isso com seu pai, tá? Se eu quisesse confessar a verdade, agora eu confessaria, porque eu já fui presa, já paguei, então não tinha problema de confessar. Mas eu vou dizer para você, o que você fez comigo foi muito doído. Eu chorei lágrimas de sangue dentro daquela cadeia. Eu sofri cada minuto, cada momento, cada hora lá dentro, sem eu dever. Eu não vi o sepultamento do meu marido, porque você tirou isso de mim. Você não acreditou na sua mãe. Eu jamais faria isso com seu pai. E estou dizendo para você que eu sou inocente. E eu estou de volta na minha casa. Mas diz que ela não era mais a mesma pessoa. Muito magra, muito magra. Parece até que ela não comia lá. E ele olhou ela naquela situação e falou assim: então, se não foi a senhora me perdoa. E ela falou assim: nem que você me pedir perdão de joelho, eu vou te perdoar o que você fez comigo. Eu não te perdoo. Eu sei que você tem direito à metade da herança aqui, eu tenho direito à metade. E eu quero que você se retire da minha casa, né? Não precisa ser agora, porque você está com a sua mulher. Mas você se retire, porque aqui a gente vai vender, vai cada um pegar a sua parte, acabou. Porque hoje eu vou dormir na minha casa. E ele disse: e a senhora não vai me perdoar? Ela falou: não, de jeito nenhum. Nem nos últimos momentos da minha vida eu vou te perdoar o que você fez comigo. De hoje em diante você não é mais o meu filho. E eles venderam, né, a parte dele, ela separou a parte dele, falou: você pode vender uma parte maior, eu vou ficar só com a parte da casa. Então dessa casa aqui eu fico com ela. E a parte maior, por não ter casa, você pode vender e ir embora bem longe de mim. E assim ele fez. Eles vendeu essa parte, né? Que eu não sei quantos alqueires que era. E maior, porque ela falou que ela era interessada só onde estava a casa, porque ela ia continuar nessa casa. Porque foi aqui que ela viveu com o marido dela, e ela ia viver os últimos momentos dela aqui nessa casa. E assim fizeram. Depois ele foi morar na casa do sogro, até vender a parte ali, depois comprou casa para ele, né, se virou, e ela não viu ele mais, não viu mais. E ela falava para todo mundo que ela era inocente, que ela pagou por um crime que ela não cometeu. Ela era uma mulher trabalhadeira, uma mulher que ajudava a sustentar a casa e que amava o marido dela. Eles brigavam sim, mas era porque ele era teimoso, ela teimava, essas coisas, mas ela falou: eu amava meu marido. E eu gritei muito para ele não fazer aquilo comigo, para ele não ir embora. Briguei com ele, porque eu não queria que ele fosse embora, né? Não queria que ele partisse, para mim nunca mais ver ele. E nem no velório dele eu pude ir, porque o meu filho acusou que fui eu que fez isso. Então as pessoas começaram até a acreditar nela, né? Meio com dúvida, porque como o filho confirmou que foi ela, e ela ficou presa por isso, né? E ela veio a falecer, sim, nessa casa. Alguns anos depois ela faleceu. Ela parece que estava com pneumonia muito forte, ela não contava nada para ninguém. Ela já veio doente da cadeia, né? Parece que ela pegou pneumonia lá, umas doenças, e acabou que ele foi se agravando, ela estava muito magra, ela veio a falecer. Né? E ele acabou vindo aqui, vendeu o resto das coisas, né? Porque é a parte dele, e foi embora.
Só que ninguém conseguiu ficar nessa casa, porque a casa é assombrada. E eles falam que é ela que aparece aqui. É ela que pede socorro. E muita gente fala que acho que ela não partiu porque ela havia feito isso com o marido. Por isso que ela não fez a passagem. E por isso ela é atormentada aqui. E por várias coisas que as pessoas falam que nem compensa eu falar aqui. Dói o coração porque a gente não... É como se as pessoas julgam muito, né? Falaram muito de coisa assim que dela. Mas, na verdade, nós estamos aqui para ajudar e não para julgar. Não para... A gente conta o relato para vocês entenderem no Spirit Box. Mas a verdade mesmo, quem sabe é só ela, né? Essa verdade, só ela pode nos contar se for o espírito dela que está aqui. Porque a verdade nunca veio à tona mesmo, porque o filho até pediu perdão, mas ela não perdoou. Vamos passar o K2, se der presença para fazer um Spirit Box aqui, vamos oferecer ajuda, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de algum espírito aqui, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Por favor, tem presença de espírito aqui? Parece que não está dando... Deu sinal. Tem presença de espírito. Vamos pegar o K2 e já vamos oferecer ajuda, amor. Vamos pegar o K2 e começar. Com toda licença, com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Célia. Foi o que eu entendi. É Célia o seu nome? É. Então entendi certo. Célia, gostaria muito de saber se você é a mulher que faleceu nessa casa e que foi acusada de ter tirado a vida do próprio marido. Sim. É ela mesma. Dificilmente, gente, não ser o espírito, né? Quando a gente relata o que aconteceu, a gente já espera que seja muito difícil não ser. Quando fala que a casa é assombrada, essas coisas, né? Porque o que aconteceu? O que foi pesado, né? Ô, Célia, você diz que assombra essa casa, ninguém consegue morar nela, né? Não mora mais ninguém aqui, não quiseram mais morar aqui porque diz que a casa é assombrada. Realmente você, como o povo fala, assombra essa casa? É ela mesma. Então você assombra essa casa, tá? Na verdade, você aparece aqui por algum motivo. Eles falam assombra, mas eu acredito que você tem um motivo para estar aparecendo aqui, para estar assombrando a casa, como
Eu acredito que é espírito precisando de ajuda, o povo fala, né? E por que você faz isso? Medo? Medo de quê? Aqui? Medo de ficar aqui? É. E aí, as pessoas também ficam com medo de você. E a sua intenção é deixar as pessoas também com medo? Ajuda. Entendi. Então, peraí, você tem medo de ficar aqui e você aparece para pedir ajuda. É o que eu estou entendendo. É. As pessoas falam que você está vagando aqui, que você está sofrendo aqui, porque você provocou o desencarne do seu marido. E você negou até a morte, né? Que não foi você. E eu pergunto agora para você, por favor, não me leve a mal, não estou te acusando, mas gostaria muito de saber o que realmente aconteceu, porque a gente fica sabendo dos relatos. Foi você que fez isso com o seu esposo? Não. Então você é inocente. Sim. Ô Célia, o que aconteceu, na verdade? O que aconteceu com seu marido? Ele caiu. Então é verdade, ele caiu. E você ficou muitos anos presa, acusada. Quem acusou você foi seu filho. Foi. Você dizia para muita gente que quando você chegou aqui de volta, que você saiu da cadeia, que você já não queria mais seu filho aqui. Diz que seu filho pediu perdão para você, porque você falou para ele que era inocente. E que você não perdoou ele. Você disse que não perdoaria nem na hora da sua morte. Você não ia perdoar. É verdade isso? Sim. Sim. Será que é porque você sofreu muito dentro daquela cadeia? Porque diz que você era uma mulher forte, mulher saudável, e você veio de lá doente, muito magra, muito sofrida. E você sofreu muito lá dentro da cadeia? Sim. Eu sinto muito. Mas todo esse sofrimento que você sofreu lá, e agora você sofre aqui, depois do seu desencarne, pelo ódio, pela raiva que você ficou do seu filho. Talvez não convivesse com ele, mas precisava muito limpar seu coração para que um dia você fizesse sua passagem livre, sem ódio, sem rancor no coração, né? Eu sei que é difícil, mas você falou palavras bem doídas para o seu filho, palavra que você, doída para você, não para ele, né? Eu falo que é doída para você.
Sim. Eu. Falei. Doída para você. Sabe por quê? Porque você é mãe, nós somos mãe. Então, sabe o que é doído isso aí. Você tentou de todas as maneiras provar a sua inocência, só que a sua inocência, né? E seu filho sempre acusando você, que foi você, ele viu. Olha para ver, né? É muito duro isso aí. Doeu demais da conta. E passar tudo que você passou, porque você contava para as pessoas que o que fizeram com você lá dentro foi muito difícil. Mas quando você saiu amargurada, né? Com essa raiva no coração. E nem na hora, né, de você desencarnar, você disse que não perdoava. E nessa hora você precisava perdoar, na hora que o seu desencarne, para que você pudesse ter uma passagem suave. Eu sinto muito, muito por você. Muito. Consegue entender? Sei. Então você sabe o tanto que eu estou sentida. Porque assim, imaginar toda essa vida, assim, ó. Pare para pensar, vocês que estão agora aqui assistindo essa investigação. Pare para pensar. Sua vida está lá, né? Trabalhando, aí acontece uma reviravolta da pessoa honesta, uma pessoa que trabalhava, ser acusada de um crime que não cometeu e viver tudo isso que ela viveu dentro da cadeia. Por isso que ela saiu lá tão amargurada. Mas se na hora de você desencarnar, você naquela hora limpasse seu coração, você estaria, mas você ficou aqui com raiva. Isso eu pergunto para você, tudo isso foi bom para você? Não. Eu errei. Você errou, né? De ter, na última hora, ainda ter segurado aquilo que você falou. Quem sofreu tudo isso foi você, né? É isso que eu fico sentida. Só que hoje nós estamos aqui para perguntar para você, né? Para te ajudar e perguntar para você se hoje o seu espírito perdoa o que seu filho fez com você? Sim. E eu fico feliz por isso. Porque eu sei que ele vai conseguir ajudar você. E você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender. E também perdoar o que o seu filho fez com você. Você perdoa ele? Sim. Você perdoa. Eu havia perguntado, gente. Eu acho que eu fiquei tão emocionada que eu acabei perguntando e ela disse que sim, né? E se arrepender de algo, né? Você fez, se arrepender de sentir tanto rancor no coração, se arrepender, né? De ter levado esse ódio no seu coração. Você se arrepende? Sim. Então a gente vai conseguir te ajudar, tá? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede. E a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Você consegue ver a luz do anjo, da mentora ao nosso lado? Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz. Fico com dó demais, gente. Eu fiquei tão emocionada que eu acabei perguntando 2 vezes e as 2 vezes ela confirmou que perdoou. Isso é muito importante, né? Confirmado. E a gente vai pegar a água e a vela para ela. Você também.
Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Célia, né? Tava aqui sofrendo. E eu fiquei com muita dó dela. Porque tudo que ela passou, né? Na vida dela, tudo que ela sofreu, só que ela guardou pro coração dela e nem na hora dela desencarnar ela conseguiu perdoar. Então, o que eu falo para todos nós, para mim, para todos vocês, não leve pro coração as coisas ruins que as pessoas falam da gente, pessoas desejam mal. Nós temos que perdoar, mas perdoar de coração, sabe? Porque as bênçãos de Deus vêm. Eu sou testemunha viva disso. Que eu perdoei, mesmo a pessoa falando, né, coisas que a gente não deve, essas coisas, te provocando, te ameaçando. E eu perdoei e Deus tem abençoado muito, muito, muito a minha família. Eu não guardo rancor no meu coração. Às vezes fico nervosa na hora. Mas guardar para o meu coração, não leve nada para o coração. Coisas ruins não, só coisas boas. Eu falo isso e tenho certeza que se você levar só as coisas boas para o coração e as coisas ruins você isola, é a melhor coisa para que a gente possa aí ter uma vitória maravilhosa com Deus. Só temos que perdoar e deixa nas mãos de Deus. Só isso, tá bom? Porque olha só que sofrimento da Célia, tadinha, isso é de cortar o coração. Tô aqui morrendo de dó dela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Célia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, mentora, se a Célia conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.